Vou voltar para o inglês agora, Let's start. Entendi. assim a gente pode começar. Thank you for the ones who are Muito recording. obrigada para os que estão I'm gravando. so happy now that I Estou know tão that we feliz will agora que eu Barichara sei que eu posso doors ir and para maybe to find out Barichara, my tocar nas power, my portas e talent. de repente eu vou So encontrar meu I'm even talento, meu more poder. excited to Então do estou this ainda mais podcast empolgada de ir para Barichara because Ceci agora, told me it was porque a not Cécia me possible, but falou now Oscar que is não era saying that possível, mas agora o Oscar está it's dizendo que é. possible. I'm gonna take Então, Oscar. I really love you, Ceci, but now I eu te amo, have to Cécia, take mas agora eu Oscar answers decidi as as my considerar as respostas do Oscar, entendeu? Oscar Porque really tá mais shares interessante. Tem essa in my possibilidade de tocar talent. nas portas aí, So descobrir qual é o let's meu see. talento, que nem aquele It's gonna filme be da Disney, wonderful. né, no I'm not Encanto. too Então vai ser sure if maravilhoso. you had Não sei se todos the vocês cartoon assistiram from esse Disneyland. filme, é um desenho chamado I'm not sure how it Encanto, is called da in Disney. Spanish. And this is based on E many esse desenho se Brazilian baseia em vários landscapes. It was inspired by aspectos, Barichara. foi inspirado em Barichara, na Colômbia. So when we think about going Então, quando a to gente the pensa backstage that em ir para lá e we were ver, just né, o sharing with backstage us, que a it Maritza feels estava compartilhando wonderful to conosco, make the é intention of maravilhoso, maybe né, going and colocar essa meet intenção maybe face to de que face de repente a gente pode, né, se there, encontrar cara a and cara knowing lá, that there is a whole sabendo mystic, que not just tem mystic, toda uma but like mística, very não só good mística, né, connection with mas the tem uma ancestral conexão muito beliefs and boa also the com cultural as crenças background. ancestrais e também Still com o background have cultural remained on that que place. So ainda it's gonna continuam be naquele very espaço, beautiful né. to Então eu be acho que vai ser in muito that space, lindo nurturing love estar naquele and lugar, also né, sure we still need to nutrindo-nos. work on a E lot claro que a gente ainda tem que happiness trabalhar, and né, em all muita the rest of coisa. that, A but gente we ainda não love levantou todos os recursos, mas é sempre having bom, that né, possibility to colocar be essa in that space. situação, né, Hi pensando na Solly, good to possibilidade de see ter you. isso. Oi, Welcome. Soli, bem-vinda, que bom que Thank você está you. Sorry aqui. for being a bit late. Obrigada, It's desculpa okay. pelo We were just atraso. talking Tudo and bem, a gente saying acabou de and taking começar. inspiration to go A gente to está só Barichara. So compartilhando a nossa we intenção de ir haven't para had Barichara, na all the Colômbia. budget Então, established a and gente ainda não raised, tem neither todos os the funds, but recursos, we're being looking for it mas and a being gente very está optimistic. procurando e estamos And otimistas em Maritza was relação just a isso. sharing with us E a the Maritza estava compartilhando photography conosco uma parte that she da has in her background. paisagem que ela tem See her photo. So we lá. Tá decided vendo a to foto be dela? inspired by that, Então a and gente now we estava can se find out inspirando com more. isso e agora a gente Yes, acabou I de can descobrir com o actually work Oscar que maybe to sim, eu find posso my tocar nas portas e my de repente eu gift. posso encontrar o meu Have you watched dom. Encanto? Você assistiu Encanto, Soli? Esse desenho da Solly, have you Disney? watched Yes, Encanto? yes. Sim, Sorry, I So didn't understand if you were asking me. Yes, I sim, did. eu não entendi o que você estava me perguntando. Sim, sim, eu so vi. we're talking about it. Maravilhoso. It would be good to know Sim, a gente estava falando what disso. E happened agora seria after ótimo that. fazer o nosso So check-in. let's Marcelo, você begin. pode me ajudar com o check-in hoje? Well, Bem, buenas noches. boa Hola a todos, a noite. todas. Yo no estaba preparado para hacerlo, pero ¿por qué no hacerlo Eu ahora? não estava preparado, né, para fazer, mas deixa eu tentar aqui fazer o Me check-in, então. gustaría de Eu gostaria invitarlos a de una convidá-los para um momento conexión de conexão con las cosas que com as hicimos, coisas que creamos nós y fizemos, pusimos criamos energía en las últimas e semanas. colocamos energia nelas, né, nas Esto es últimas algo semanas. Então isso é algo precioso muito juntos precioso que nós fizemos y juntos. hay acá E aqui mucha temos sabiduría, mucho muita esfuerzo y sabedoria, también muito mucha esforço inspiración que e viene também de muita muchas inspiração que vem dimensiones de muitas de dimensões, las né? emociones, Dimensões das espiritual, emoções, también espiritual e una também confianza en todo, uma confiança no porque todo, hay acá un espacio de porque mucha aqui confianza temos um y espaço de muita confiança generosidad y e también mucho generosidade amor. e também muito amor. Entonces, es una invitación para Então é um ustedes, si convite quieren cerrar los para vocês, ojos se por quiserem, un fechar os minuto olhos por um y tomar contacto minuto con su e entrar em cuerpo, contato com o las sensaciones que corpo, están ahora as ocurriendo sensações agora en que estão ti muito presentes, né, em vocês, y encontrar en tu e cuerpo encontrar no corpo de vocês un punto que quiera quedarse en él um ponto para y vocês simplemente puede permanecerem cerrar sus ojos si e quieren simplesmente y podem fechar os olhos se quiserem concentrarte en este e punto podem se y tomen concentrar nesse ahora este ponto momento e aproveitem agora esse momento cultivar un para sentido de gratitud cultivar um sentido de por este gratidão periodo de mucha por este energía, de mucho período de esfuerzo muita y energia, muito quedarse un, esforço e ficarem algún aí tiempo en esto, si es durante un um minuto. tempinho, um minuto e tal. Si quiere también Se quiserem trabajar con la também respiración, trabalhar a respiração, el aire
o ar que entra, ritmo, um ritmo. solamente conocer ahora este espacio de ritmo, de este Comecei esse punto ritmo do de ritmo, respiración. desse ponto no corpo e ficarem aí. Y ahora invitarlos, si quieren, E para agora convido hacer vocês una conexión con algo muy a fazer uma precioso, conexão com algo profundo, muito precioso, profundo para hacer esta vocês, conexión para ter essa conexão, de algo que esta representación del amor, essa representação do algo muy amor, precioso para ti. algo muito precioso para vocês. Ahora peço esta licença para ustedes para Agora eu volvermos. peço licença para vocês, para a gente voltar aqui neste momento Quieren hacer presente. un movimiento en tu cuerpo, Se quiserem fazer algum movimento com o corpo, en alto, muy fuerte, muy né? soltar los Depois brazos, soltar os hacer una leve braços, fazer uma leve masaje, massagem aqui também, hacer un gran sorriso dar um ahora. sorrisão agora, ok? Bienvenidos, bienvenidos. Bem-vindos, bem-vindas. Perdão por meu espanhol, Perdão pelo meu sentí espanhol, ese impulso de mas eu hacerlo. senti essa vontade de falar espanhol agora no check-in. Que lindas, Mari. Sejam bem-vindas. Que lindos, Mari! Sejam bem-vindas, meninas. Que bonito. Grata, Marcelo, muito bom. É importante, né? Estrechar um pouquinho. I would like to actually really appreciate all Agora eu effort gostaria de bringing the dizer a minha concept gratidão and de having that todos, né, inspiration. por ter essa I think it's so inspiração. beautiful to see the kids. E é lindo ver as crianças, Most of the things that I porque a maior parte do das in my coisas life que is eu faço actually na minha vida, thinking about them na verdade, é and doing what pensando they're nas gonna do crianças today e fazendo o thinking a que better eu future for faço them. hoje, pensando no futuro So it's melhor so good to have them in para as here. crianças. Então, que bom tê-las aqui na And reunião com a gente. yes, that's so cute. São And thinking lindas. and loving and caring about the new E, né, para a generation gente and cuidar having da them próxima present with geração us e is just tê-las such a gift. presentes So conosco thank you so much, Mari, é for maravilhoso. Então, bringing muito obrigada, these Mari, gifts. por And if they would trazê-las like aqui talk com a to the gente. kids, Se quiserem falar please também, tá? do. Se as crianças quiserem falar, podem If falar, they feel like saying something, tá bom? it's okay. Se Deu quiserem que falar alguma te ver? coisinha. Deu que te ver? Deu? Te ajudar? Elas estão com vergonha. Essa aqui, o nome dela é Ichapã. E o significado em português é o orvalho da manhã. E essa daqui é a Ivaí, é minha filhadinha. E o significado do nome dela é a árvore que dá bons frutos. Aí eu tava aqui, a mãe delas está fazendo a merenda dos alunos e elas vieram no meu colo. Ai, fazendo já parte dessa jornada, Mari, muito linda. Lindas meninas. Ah, que delícia. E que bom que elas falam Guarani. Trazendo pra gente a beleza da ancestralidade da nossa língua também. So I would like to start saying that I Então, really agora eu honor gostaria de começar honrando a Beth, a Ashley e toda a equipe que escreveu o relatório e também que falou, eu acho que é o momento de comemorar, porque o que foi feito foi um presente lindo. E eu sei que foi a primeira rodada, né, para a gente terminar o nosso relatório final para a primeira data, né, primeiro deadline, mas a gente ainda tem tempo para acrescentar algumas outras coisas que a gente pode utilizar
Então, estou muito feliz por todos os esforços e o trabalho que a gente está fazendo, não só com o relatório, mas principalmente por co-criar esse espaço para conquistar novos desafios e novas coisas que a gente sabe que é possível para fazer as alterações, não só individualmente, mas também para a América Latina. Então, também para os esforços que nós tivemos construindo essa experiência para Barichara, né, que a gente está tendo com a Cécia, com a Lorenza, com o Matheus, e também com o Oscar, né, tantas coisas lindas que estão acontecendo, e também pela Soli nos dar o apoio, e o Oscar também por enviar conteúdo para a gente, nesse espaço de cuidado, para que a gente se sinta seguros, né, para realmente produzir isso. Ainda não está acabado, né, mas a gente está trabalhando para ter isso. E nunca esquecendo a Ana, a Maritza e a Carolina, que são os pilares para a gente ter essa experiência juntos, né, para que a gente possa expressar e para que a gente possa realmente se expressar da nossa maneira autêntica e real, conseguindo falar no próprio idioma quando necessário, para que a gente possa se expressar em relação a algo necessário. Então, muito obrigada a todos e todas. Marcela, você gostaria de repetir a pergunta para que a gente possa começar? You mean nossa questão para pequenas salas, é isso? Então, agora falar em português. Então, convidar vocês para irmos em pequenas salas, em 2 pessoas por sala. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Nós estamos em número par, vamos ver. Estamos 2, 4, 6, 8. Estamos em 9 pessoas, então a gente pode fazer uma sala com 3 pessoas e 3 salas com 2 pessoas. Eu vou pedir para a Ana fazer essa seleção, Ana, e talvez colocar na sala de língua inglesa, né? Eu posso estar com a Beth, ou não, acho que não. A gente pode fazer a Beth e a Soli, né? Numa sala, e eu posso estar numa outra sala, né? E aí a gente faz essa combinação portunholística, né? Portunhol nas outras, acho que vai bem, né? Então, a pergunta para a gente, para guiar o nosso, acho que eu vou colocar aqui no chat as perguntas, vamos ver. Aqui, eu já coloquei, eu vou ler para vocês aqui. Então, a pergunta para a gente trabalhar nas salas, a gente pode ter um tempo, então, para trazer aquilo que é nosso significado dos esforços desses últimos dias, das últimas semanas, e aquilo que, para cada um de nós, né, significa uma intensidade dessa ação, desse sentir. Então, a pergunta vai nesse caminho, né, o que eu percebi, senti, e mais intenso que eu gostaria de compartilhar desses últimos dias, dessas últimas semanas, relativo, né, nesse contexto do que a gente tem feito aqui no projeto. Então, e convidar vocês para a gente ter... Vamos pensar no tempo, Mi, quanto tempo que você acha a gente for pôr na sala? 10 minutinhos? É isso? Fazer, então, pode ser nas salas de 10 minutos, então. Aí, em 10 minutos, a gente ter esse diálogo, né? E aí ter um tempo, né? Um tempo para cada um poder trazer o seu sentido, o seu significado dessa intensidade, né? Dos últimos dias e semanas. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Daí a gente retorna e a gente compartilha. Ceci has a question, Marcelo. A Cécia tem uma pergunta, Marcelo. Repetir a questão? Eu coloquei no chat também. Ceci, would you like to say something? Cécia, você gostaria de dizer alguma coisa? Quer dizer agora, Creo que César? me perdí un poco en Eu acho que eu me cuanto perdi um pouco el contexto de la em relação ao contexto da ¿En pergunta. dónde? O sea, ¿cómo se marca? ¿En qué espacio? Como é que é? Qual é o Lo que hemos espaço? hecho,
trabalho que nós fizemos? Ou eu me perdi, não entendi a pergunta. Percibir y sentir intensamente Eu el percebi e esfuerzo. senti intensamente o quê? Me lo perdí. Eu perdi. Sí, hablarmos de este esfuerzo Sim, a que gente se vai falar sobre o esforço que nós en los fizemos últimos juntos días, nos últimos las dias, últimas semanas, nas últimas un semanas, significado o se significado construye que internamente se de eso todo. constrói Entonces, internamente disso tudo. Então a qué pergunta fue lo que é: percibí y o sentí que más foi que eu intensamente percebi e de senti este mais contexto intensamente desse de trabajo que hicimos contexto de juntos? trabalho que nós Me gustaría tivemos compartir juntos, acá. que eu gostaria de compartilhar aqui, ok? Podia agora trazer um pouco dessa intensidade e, esse espaço agora de ouvir vozes, né, nossas próprias vozes e aquilo que parece ser mais intenso depois desse momento de compartilhar. Então, convidar vocês para a gente trazer essa intensidade juntos agora. Então, é um espaço aberto por, não sei, 15 minutos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do que está mais intenso agora aqui para a gente compartilhar. Então, é só abrir o microfone e trazer, né, aquilo que parece está mais intenso em mim e nos outros também, né? Não estamos em muitos, então a gente pode trabalhar um pouco nisso agora. 15 minutos total, né? Não é para cada um, é total. 15 minutos total, se dependendo, a gente aumenta um pouquinho mais o tempo. Quem gostaria de começar? Who would like to start and then pass it over to the next one? Is that okay? Quem gostaria de começar? Pode começar e depois pode passar para o próximo. A mí. Eu. Estábamos hablando, Estávamos falando bueno, de las sensaciones que teníamos y bueno, hablo por das mí. sensações que nós tínhamos. Yo estaba compartiendo que Eu estava yo compartilhando suelo ser muy acelerada. que eu costumo ser O muito sea, acelerada. vengo de trabajos en donde es Então eu venho de trabalhos que é tipo, nossa, vai, ação, ação, ação. y que aquí, E que aqui, bueno, a ver, es que bem, tengo dos cosas, me enredé un poco para decirlo, pero bueno, había dos cosas. Uno, tinham duas coisas. Uma, me sentía un poco agobiada por el ritmo, eu sentía fiquei um que pouco agoniada tenía pelos mucho trabajo, ritmos. muchas reuniones, muchas cosas, E, y né, como estoy são metida muitas también coisas, mucho muito en trabalho, muita procesos reunião, etc. comunitarios, Então eu me al dividi em muitos principio processos al lanzar comunitários me sentía agobiada, e eu me pero aquí sentia pasa algo muy muito interesante assim. y Agora es aqui o que que como yo soy acontece acelerada é y que eu sou quiero muito hacer las cosas acelerada e rápido y quero fazer as coisas decir rapidamente. y hacer, aquí he sentido un espacio de contención E muy aqui eu bonito, senti um que es espaço como de contenção muito confiar bonito, en que que é todo va como a salir, que confiar todo tiene un que ritmo tudo vai funcionar e que no tudo tem um todo ritmo tiene que próprio. ser como E nem funcionan los tudo ritmos que tem yo que estoy ser, né, nesses acostumbrada, ritmos com os quisiera, quais eu estou sino que acostumada ou entender quisesse. que todo Mas tiene não, un também é para flujo entender que tudo y tem um que hay que acomodarse fluxo en esos e que flujos dá y para que se hay que acomodar confiar nesses en esos fluxos flujos, e tem que porque vienen desde la, confiar nisso salen desde tudo. el amor. No Ah, porque a gente significan está desde saindo, né, desde o competencia o más amor, então eu como não de la sinto valoración, que é eso es desde algo amor. de Tengo como esa competição, mas sensación sim de de parcería ahorita sensação. me gustó mucho, es como nos vamos a tirar Então, en é como a paracaídas, gente pero el vai paracaídas no se fazer suelta, as pero sabemos que aquí coisas, né? A estamos gente y tem um estamos paraquedas aberto, mas aqui a gente sabe que a gente ahí está descendiendo aí y e ahí vai vamos con descendendo. confianza, digamos. Esa es mi sensación. Então, essa é a sensação que eu tive. Bueno, nosotros también coincidimos, Nós estábamos também hablando con coincidimos, Mateus porque y con estávamos falando Mari, com o Mateus e com a y creo que el Mari, tema común es el tiempo. e eu acho que, El né, tiempo, o entonces tema Mari comum hace é o toda tempo. una Então, presentación muy bella sobre era uma la apresentação comparación muito entre el bonita tiempo sobre a humano comparação con entre o el tempo tiempo humano com o tempo de un árbol, por ejemplo. de uma árvore, por Entonces, que exemplo. nosotros como humanos somos un Então, factor nós, de como seres tiempo, humanos, a nuestra gente vida es muy acaba, corta, entonces tenemos que né, aprovecharla para fazendo tudo muito rápido, a vida é muito curta. dejar A gente tem que fazer semillas en los tudo para niños deixar y sementes posibilitar nas que vivan de una forma crianças, bonita acá. possibilitar que Con eles vivam de Mateus uma maneira también bonita hablaba un aqui. E o poco Mateus falava um de lo mismo pouco que está Ceci, como da las mesma coisa, tareas, assim, da el CS, ritmo né, del as mundo actual, tarefas, o el ritmo do mundo poder atual, priorizar, el em poder elegir poder qué hacer. priorizar, Y pues yo me saber o que encontré como entre fazer. los dos E eu me y estoy encontrei un meio poco que en entre os este orden, dois. como E eu en tô totalmente nessa muchas também. cosas que São muitas uno quiere hacer coisas que a gente y quer luego fazer intenta hacer todo
E a gente quer tentar fazer tudo, tudo, tudo muito rápido, realmente uno mas realmente, né, tem muito pouco empezar tempo. como a Então a gente tem pues que disfrutar absolutamente começar a de todo desfrutar de absolutamente todo lo que tudo está, cada paso do que que da acontece, a cada passo que a gente y dá, también a e aprender também del árbol, aprender que es muy com as bonito. árvores, né, para não ter pressa. Entonces, hacer de la vida un Então proceso fazer da vida um más processo consciente mais consciente y más eterno. O sea, que e cada mais cosa que eterno. se deje Ou acá seja, que sea cada coisa que fique aqui, un aporte a la vida. Es como que la conclusión contribua más o menos boa para a vida. que Mais ou menos a llegamos hoy. conclusão a que Pero no sé si chegamos Mari o nós. Não sei Matías se a Mari ou o quieran Mateus complementar. querem complementar. Acho que é isso mesmo que o Oscar falou, que na realidade a melhor coisa da vida é viver. Viver o presente, viver o hoje, viver mesmo. Que se a gente ficar pensando muito lá na frente também, a gente tá com ansiedade. Se pensar lá atrás, já foi, já tá no passado. Mas viver hoje, prestar atenção nos pequenos detalhes do hoje, nos presentes, porque acho que é por isso que o nome do presente é um presente, porque é um presente de estar vivendo esse momento, é um presente divino viver, estar aqui e aproveitar e estar com as pessoas que a gente ama e conhecer pessoas e respirar e ouvir a natureza, ouvir um pássaro, perceber as coisas. Isso é a melhor coisa que tem. E às vezes o sistema meio que engole a gente com tanta coisa que a gente tem que fazer. E esses dias atrás eu também estava assim, mas daí, como eu comentei, né, estava caminhando, né, lá na Caaguá, e comecei a olhar para as árvores, e eu falo com elas, sabe? Eu falo com as árvores. Aí eu olhei para ela, poxa, minha vida para você é um piscar de olhos, né? Eu vou embora e você ainda vai estar aqui. E eu falei, não, tem que arranjar, tem que fazer as crianças aprenderem a cuidar daquilo ali, porque isso não é meu, né? Não tenho a posse daquilo, eu só estou cuidando momentaneamente daquilo, né? Não é meu. Então é isso, acho que só um comentário. Aí, se o Matheus quiser falar alguma coisa também. Eu acho que o Oscar e a Marilene descreveram muito bem a nossa conversa. Foi meio que a gente tentando descrever como que é estar assim, em meio ao caos e ao mesmo tempo lembrar que a gente tem outras coisas também para viver, né? E o Oscar também falou super bem, a Mari, né? Eu acho que está bem descrito mesmo. Valeu, pessoal, pela conversa. Beth, would you like to go? Beth, você gostaria de falar? Eu estava pensando, a Sólia acho que resumiu tão bem quando a gente estava falando. Eu compartilhei, a Michelle compartilhou, e a Soli embrulhou tudo, como ela sempre faz, da maneira mais linda e mágica. Você é muito gentil. Não, eu, né, só me senti, não sei qual é a palavra em inglês, contenta por ouvir a Beth e a Michelle e suas experiências, só testemunhando um pouquinho aí de fora, mas dando apoio a algumas das sessões, né? Não a última, mas a penúltima. Li um pouquinho do relatório, do rascunho, e vendo o trabalho, né, duro de vocês, um pouquinho à distância, mas eu acho que o que fizeram tão bem na sessão foi, né, com palavras diferentes, as duas disseram com uma processalidade tem sido 100% vivida nesse grupo. E, né, isso significa amor, pensar no outro, e todos os valores diferentes que a gente pode utilizar termos técnicos ou até as palavras comuns, mas isso foi vivido.
experienciado, né, em todos os espaços. E não é que você só aprendeu isso em algum documento, não, vocês viveram isso. E essa é uma grande diferença. E vocês não viveram só em um projeto, vocês viveram como vocês conduziram cada coisa, as sessões, o relatório, o trabalho árduo, né, as reuniões, a preparação para tudo. Então, eu acho que é muito interessante quando a Ceci fala do tempo, e aí o Oscar, a Marilene e o Mateus também, e o tempo presente, o ritmo, né, das coisas, o amor, o conforto de trabalhar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas, mas também vivem essas coisas. Então, essa foi meio que a conversa que eu tive com a Beth e com a Michelle, porque vocês acreditam em algumas coisas e vocês vivem isso, né. E vocês trabalham muito para realmente, escrever um relatório, não só uma pessoa, né. E a minha conclusão principal foi que vocês têm aí, uma amostra de ouro, sabe, do trabalho de vocês, porque vocês conseguiram fazer isso a cada momento, né, do projeto, não só no início, só no meio, não, vocês fizeram o tempo todo, então realmente está no DNA de vocês. E eu acho que isso é incrível, porque isso transcende o que alguém uma vez escreveu, sonhou, escreveu em algum documento, sabe. Sim, e espero que o vídeo e o relatório façam jus, né, para compartilhar tudo isso, mas eu acho que, né, eu fiquei muito feliz de ouvir como a Beth e a Michelle descreveram os sentimentos e a intensidade de trabalho, mas ainda assim, esses sentimentos de amor e de compartilhar, o respeito, enfim, tudo, né, qualquer adjetivo que vocês queiram acrescentar aí à pró-socialidade. Obrigada, Soli, lindo. I had this feeling of Eu tive essa sensação de intensidade. we we have different dimensions, Nós temos dimensões diferentes, né, trabalhando juntos. activity dimension Essa where we put lots of dimensão energy and da atividade, onde a gente we coloca a nossa decide energia to work long e a hours gente to make decide something trabalhar happen. longas This horas is para fazer com que as so coisas beautiful. We see aconteçam. E this isso é tão lindo e nós supported by vemos other isso people. tudo apoiado por outras We've got this pessoas movement of e nós temos going esse movimento through de this very concrete energy, atravessar e passar por essa writing and energia, interviewing, escrevendo, putting verificando, together fazendo reports. vídeos, And colocando very beautiful relatório, way, as the de uma maneira Philip muito bonita, né, como a Beth lead this process. So I think this is wonderful. diz, I think e eu acho que essa there's dimensão é another dimension maravilhosa. for me E tem also uma outra beautiful dimensão about this também, more spiritual dimension né, where uma we dimensão can mais find espiritual, this heart que a connection gente pode where encontrar essa conexão com o there's coração, no barrier, no na difficulty, qual and não we tem barreira actually ou feel dificuldade, very nós de comfortable fato in freedom nos of doing sentimos muito things. confortáveis e sentimos I uma think liberdade this de fazer as is coisas. Eu acho que very pro-social isso é also, muito this pró-social dimension. também, né, essa So dimensão. we don't need to E nós não try to hide anything. precisamos There's evitar no nada, fear. não tem medo. I think we also Eu acho que, um, have that dimension together with the others, né, eu I também think that's why we tenho can essa do dimensão com things outros, eu acho que é por isso que a gente together pode in fazer as that coisas moment. juntos, que a And gente tem with essa this dimensão, né, intensity, e com essa intensidade juntos. A Michelle disse algo muito especial que é: "Que maravilhoso seria o mundo se cada interação fosse assim. Se cada projeto, cada trabalho, cada instituição, trabalhando para os outros fosse assim". E eu acho que essa é a melhor visão para o mundo, né, se todos nós pudéssemos ser assim a cada momento das nossas vidas, né, pra gente fazer as coisas dessa maneira. Sim, obrigada, what about you, Soli. Lorenza? E você, Lorenza?
Yo les puedo compartir Eu posso que compartilhar com vocês que les comentaba de mi sensación de que me eu estava daba falando da minha cuenta que sensação de estaba que eu me dava totalmente conta sumergida de y que estava comprometida con el totalmente proceso, submersa e porque comprometida com o pese processo, a los muchos porque quehaceres que apesar hay das muitas coisas para académicos, fazer, laborales, né, sociales, afazeres lo acadêmicos, pongo como prioridad, laborais, pongo sociais, eu hacer coloco isso como prioridade, né? lo que coordinamos un Fazer video o para que lograr eu el coordenei video, antes, para para lograr depois el chegar a ter informe, o para vídeo, lograr depois para chegar no viajar a Barichara. relatório, a Entonces, viagem eso para es Barichara. algo que siento Então, intenso isso é porque algo es que un eu compromiso sinto real. intensamente, porque é um Y lo compromisso otro real. que me E a surgió outra coisa que me cuando estaba hablando surgiu Marcelo sobre el de miedo, quando o Marcelo estava siento que acá falando, se disipa un poco el eu miedo, sinto que aqui se dissipa sentimos um que hay pouco un o equipo medo, porque detrás, nós un sentimos equipo que tem uma hacia equipe mi por trás de izquierda, hacia mi tudo, uma derecha, hacia equipe atrás, do hacia lado adelante, esquerdo, para direita, terminar atrás, na logrando los frente, que a gente objetivos vai juntos, terminar atingindo os objetivos con el juntos, tiempo que tengamos que com o tomarnos, tempo que nós con presión, tenhamos sin que presión, tomar, con com pressão, sem entusiasmo, pero pressão, juntos. com Entonces eso hace entusiasmo, que el mas miedo juntos, né? se Então pierda isso y faz que com haya que esa o seguridad. medo se dissipe um pouco e fique essa segurança. Michele? No creo que es tan bonito pensar esto, no estaba pensando como esto, Lorenza, pero me Eu acho que é encantó. tão lindo isso, né? Eu estava pensando Imagínate un no que a mundo Lorenza donde las falando. Imagine personas um no mundo tengan no miedo qual as pessoas de não tenham crecer lo que medo necesitan, de de creer que va a fazer o ser que mejor para ellas y precisa e de que acham que é melhor para alrededor. elas e nós ao redor. Yo creo que estaba como un Eu poco acho esto como que nuestro estava um pouco pensamiento, isso, más de né? que No cumplir nosso pensamento, mais do que cumprir pero etapas e coisas sentir que assim, estoy viviendo mas con ustedes sentir que eu una estou oportunidad vivendo que com me gustaría vocês a ver la humanidad oportunidade que eu viviendo gostaria de también, ver na humanidade, vivendo en também, donde las personas se puedan no qual as hacer pessoas oportunidades, possam conectar fazer su o que mais as corazón con conecta amor, no solamente com o para su seu coração, no sobrevivencia de amor, não só trabajar, de pela sua estudiar, sobrevivência de sino trabalhar, trabajar con estudar, mas sentido y trabalhar significado, com sentido e viviendo en significado, un contexto vivendo em um seguro, contexto con seguro, calidad de vida, com pero lo más qualidade de vida, importante, con mas calidad mais humana. importante, com qualidade humana. Entonces, para mí me encanta, Então, para estoy mim, muy eu como adoro, eu fico, honrada eu me sinto muito de honrada tener la oportunidad de de ter a vivenciar con oportunidade de ustedes vivenciar isso com también, vocês, no nessa vida, teniendo que tener otras vidas para né? Não tendo que ter vivirlo, outras sino vidas para vivirlo poder por la ter a humanidad y oportunidade de viver hacerla y isso vivir. pela Entonces, humanidade, né? a mí me encanta y me Então, agradezco eu de todo adoro corazón e cuando estamos gratidão no meu juntos coração, en né? este Quando estamos proceso de juntos e todo fazemos y tudo com hacer, lo hacemos todos como una que temos de mágica con fazer, el fazemos como tiempo. Yo uma creo que estamos como en el mágica com o tiempo de la tempo, né? naturaleza que A gente está no tempo da en sus raíces natureza, que está y nas muchas suas veces solo raízes, vemos la que e está muitas fuera de vezes a ella, gente só pero vê hay una o que está fora energía da que terra, mas tem uma está en energia sus raíces que son no como tempo que está nas invisibles, raízes, que é meio que pero que invisível se para a gente, comunican, que mas se que se hacen, comunica, que se enlazan en la tierra, faz, tanta cosa que está e como faz tanta invisible, coisa que está como se fosse pero invisível, hay esta conexión, mas esta tem essa colaboración y conexão, essa las colaboração, combinaciones de las as raíces. Por eso combinações, as sucede raízes e tudo que mais que Ceci me ha dicho de a un Ceci libro me sobre. disse, né, com um Entonces livro, yo, tá? este libro está Então, en casa y esse Lorenza, livro está em voy a leer casa, más. Entonces, muchas gracias eu vou por ler hacer mais. Então, muito obrigada la realidad por entre nosotros una fazerem a realidade convicción entre nós uma práctica y convicção, experiencial uma prática de algo experiencial que de hace mucho algo sentido para mí como que faz humanidad. muito sentido para mim e como humanidade. Entonces, muchas gracias. Sí. Muito obrigada. Se quiserem colocar no chat algo dessa intensidade que vocês viveram com a gente, né, e têm vivido conosco também. Então, se for confortável para vocês agora colocar. Isso é muito bom ouvir vocês. Ou vocês abrirem o microfone e falarem, mas a gente sabe que às vezes é difícil nesse momento. So, ladies and gentlemen, now we have one other step of Então, putting pessoal, it. agora a gente tem mais um momento, né, para a gente pensar, porque tem tantas coisas. Eu gostaria de abrir agora, Beth, se tiver alguma coisa que a gente puder falar. Carol está dizendo que ela precisa pensar. Consigo, tem que pensar um cadinho para falar, mas vocês sempre me inspiram. Beth, então a gente tem algumas atividades agora, pensando no nosso aspecto colaborativo. Então, Oscar, eu vou te chamar daqui a alguns minutos para ver como é que está o conteúdo do vídeo, né? Para ver o que que a gente precisa, que tipos de esforços que nós precisamos para ajudar você, e as datas.
Nós temos com um pouco de conteúdo do relatório com a Beth, então ela pode nos dar um feedback, né, de como tá. E Beth, se você puder dar as novas datas, né, para que a gente possa fazer o upload ou alguma outra coisa, para que eu possa também dar uma visão de como é que a gente vai se comunicar depois desse documento, né? Para a gente pensar naquela página que a Soli recomendou e também ter um design do relatório final para que seja bom, e a gente vai ter isso em 3 línguas. Então aí a gente vai conseguir compartilhar com todas as nossas comunidades o que foi feito e o que nós estamos colocando como semente, né, em relação ao que a gente poderia fazer depois. A gente também tem algumas das ideias que nós escrevemos sobre a experiência de Barichara, nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho com todos vocês, mas também algumas oportunidades que nós temos para as datas finais, para obter mais recursos para 2024, um projeto relacionado a crianças, sobre o qual nós falamos. Então agora eu vou abrir para vocês, tá, Beth? Se você puder dar uma visão geral a respeito de como foi o relatório, o que que a gente pode fazer. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, vocês podem levantar as mãos, tá? Abrir o microfone, e aí a gente pode compartilhar, ok? Sim, Marcelo? I'm going to share with you, Eu vou a compartilhar Miro. com vocês um Miro We can find this, para a this space gente now. So ter esse you could espaço. offer something else you think Aí is algo pode ser important now. So I'm oferecido, going né? just to show you. Então eu vou So mostrar we're aqui going para to vocês. talk a bit about Nós vamos falar um our pouquinho action, sobre a nossa medium ação and long term. So we've no got curto, lots of médio e longo things to prazo, talk então a about. gente tem muita coisa para And falar. so this could be about our learning journey, Então isso aqui pode planning, ser o nosso Barichara events, planejamento, evento funding de issues, Barichara, our questões de collective financiamento, video, recursos, nosso vídeo some information coletivo, about algumas payments, informações sobre and also pagamentos, our planning for também o nosso final planejamento interviews and so on. para as So últimas feel free entrevistas e por to aí vai. share and put Então, sintam-se à other vontade de ir post-its or lá, anything you colocar would like outros post-its, to algumas outras say, coisas que share vocês from gostariam de this dizer e compartilhar nessa short, perspectiva, medium and long-term action we né? want Alguma ação de to talk longo about. prazo também So I'm e going to outras put ações que vocês queiram here falar. Vou to colocar ali share no the Miro, vou link compartilhar so aqui um you can link com go there vocês para and put que vocês other possam ir post-its. lá e colocar outros post-its, ok? So, Obrigada, Solly, did you Marcelo. have something you wanted to say before I? Soli, você quer dizer alguma coisa? say that what Não, eu só Michelle queria explained dizer about the que o que a landing Michelle page and explicou how sobre a could you look página into e that, tudo, whatever you guys want, it can be eu either posso by ajudar, né? dissemination or Eu sei que eu chamei and de I guess disseminação, basically mas é uma palavra meio whatever you chata. want, but Vocês podem chamar do what jeito are que vocês you doing quiserem, with mas all these basicamente é o que que vocês vão golden fazer nuggets that com todos you esses have ourinhos aí and que estão like making this surgindo, page né? Que in vocês estão three criando essa languages página nas like 3 thing. So maybe it's línguas. not something you'll discuss Então, de today, repente, não é algo but que it vocês would vão be nice discutir to have these hoje, mas post-its seria where legal is how you're pensar gonna share depois, that porque como é que vocês vão information compartilhar and isso, né? the actions around sharing E as basically all ações the em results. relação a isso. Okay, so we've got now this Ok, space então for agora nós temos esse espaço sharing para and compartilhar listening and also e planning. ouvir e também And now planejar. we've got maybe 40 E minutes to do that. temos uns 40 minutos para fazer There's isso. lots of things to say. Muitas coisas para dizer, And né? maybe Michelle, De repente a Michelle, né, first step for us. me diz aqui como é que seria melhor. Eu vou abrir aqui para a Beth para que ela possa compartilhar um pouquinho sobre o relatório final. E aí depois disso a gente pode passar para a próxima. Sim, não vai demorar muito, Marcelo, eu só vou... Eu queria começar dizendo, né, obrigada, muito obrigada a todos pela contribuição de todos. E eu acho que foi um esforço colaborativo maravilhoso. Eu coloquei um link no chat para o relatório preliminar final.
E nós ainda temos um tempo para ter um conteúdo em relação ao relatório, e a gente pode submeter novamente também a TWCF. Eu acho que nós temos até o final de julho, e eu preciso confirmar isso, tá. Eu acho que a gente tem até o final de julho para submeter um relatório final revisado, e isso vai incluir as entrevistas e vai incluir mais informações a respeito dos projetos de vocês, mas, resultados também, mais ourinhos, né, do trabalho que vocês fizeram no passado, e a gente acabou não tendo tempo de colocar no relatório, então a gente ainda pode fazer, ah, mais coisa em relação a isso. Eu não tenho certeza se alguém quer ver isso, mas Michele, você não consegue acessar? Sim, eu ia dizer isso, porque você precisa ter uma conta da ProSocial, então se você compartilhar aqui o Google Doc, tá, vou atualizar isso agora então. Ou assim que eu terminar de explicar o que esse link está dizendo, esse que eu enviei. Esse é o portal e é o documento que nós submetemos para a TWCF, é aquele template, né, que eu achei que seria muito curto. E ele é até bem curto em comparação ao relatório, mas é em grande parte, né, a mesma coisa, só o conteúdo que está numa ordem diferente. Então nós temos um mês para, né, e eu vou confirmar isso, tá, gente, mas eu tenho quase certeza que a gente tem um mês para terminar acréscimos ao relatório. E deixa eu ver, o que mais que você queria que eu falasse, Michelle? Eu acho que a gente ia esperar para falar sobre a Fundação Tinker, né, aquela outra oportunidade, certo? Ok. Então, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ou algum comentário que vocês queiram fazer? Eu acho que se você puder acrescentar o outro link, seria interessante para eles terem uma ideia sobre a outra versão, porque aquele do PDF não. Mas muito obrigada, Beth. Uma outra coisa que eu acho que é importante, se você, né, você disse que é 30 de julho, é isso? Sim. Eu tenho uma pergunta. Nós temos as entrevistas, certo? As entrevistas finais. Então a gente tem o dia 30 de julho, que é o deadline para esse relatório, para acrescentar qualquer coisa que a gente acha que poderia ser acrescentado. A gente tem as entrevistas para os clusters, né, eu só preciso verificar com você se a gente vai precisar ter essas entrevistas em julho. O que que a gente tinha programado originalmente? Nós temos uma para agosto. Então eu acho que a gente precisa avisar todo mundo que a gente precisa antecipar uma data. A nossa ideia principal, ela só tem uma visão geral aqui, pessoal. Formalmente, a gente tem as nossas reuniões até julho. Então agora a gente está colocando aqui esses 5 diálogos de ecossistema aqui, se eu não estiver errado, e esse outro aqui. Aí a gente vai ter as entrevistas que eram para ser em junho, a gente vai reagendar, porque essas datas não estão atualizadas, então a gente vai atualizar essas datas aqui nesse mês de julho, considerando que a gente tem que terminar até dia 30 de julho. Para a gente, nós temos 2 reuniões extras que podem acontecer em agosto, a cada 2 semanas, até a gente terminar. E em setembro todos nós estaremos em Barichara, se Deus quiser. Então, a gente pode continuar com esse ritmo do projeto, e aí eu preciso verificar também os fundos, para que a gente possa ter as intérpretes, porque a gente não tinha considerado antes, mas eu vou ver isso. E aí, nós vamos ter 2 reuniões formais em agosto e 2 reuniões formais aqui.
Para os cofacilitadores, nós temos extras, reuniões extras, porque a gente vai ter a cocriação e outros projetos relacionados a esse programa. Então, neste mês, a gente só precisa reagendar essas entrevistas e todas vão ser informações importantes necessárias para o nosso relatório final, certo, Beth? Eu queria confirmar com a Ashley a data, porque como você sabe, teve uma certa confusão. Então, eu tenho que garantir que esse seja o dia para que, tá? Para que a gente não reagende entrevistas ou qualquer coisa agora sem saber. Então, de repente, até o final da ligação, eu consiga reagendar isso. Tudo bem? Tudo bem. Daí você pode mandar para a gente. Obrigada. Então, dia 30 de julho, aqui, mas depois a gente ainda vai confirmar, certo? Perfeito. Tem um outro tópico que eu acho que é muito importante, relacionado a pagamentos dos recursos das organizações que foram aprovadas, né? Eu só gostaria de saber se todo mundo teve uma chance de enviar os documentos. Eu sei que a Mari ainda não mandou, mas tem mais alguém que precise de apoio, assistência para poder receber o pagamento de $1.000? Ou tá tudo certo? CS, eu acho que eu vi que estava ok. Oscar? Olha o Oscar. Eu sei. Mateus? Eu vou pegar esse dinheiro todo para mim, gente. Não, tô brincando, gente. Eu sei que a gente tem muita dificuldade com a Colômbia ainda, né? Sólia, você tem alguma experiência em enviando dinheiro para as organizações na Colômbia? Não tem, mas tenho certeza de que deve ser difícil. Para a Argentina, para a Venezuela também, enfim. Eu nunca tive problemas nesse sentido com a Colômbia. Eu acho que o que você precisa ver é se vocês precisam enviar para uma pessoa uma conta também de uma empresa, porque aí vai depender do que eles precisam fazer. Vai ser diferente para cada país. Então, não é uma receita de bolo para todo mundo. Oscar, não sei. Eu estava dizendo que, por exemplo, teria que perguntar para vocês se é mais fácil ou mais complexo. O que é mais fácil, né? Mandar o dinheiro para uma conta pessoal ou para a organização e o que vai dar problema, o que tem que fazer. E tudo isso é muito específico de cada país, né? Tem país que é muito fácil, outros que já seria bastante complexo. Mas eu nunca tive problema, mas nem sempre fui eu que enviou o dinheiro. Então, por isso que eu estou te perguntando. Deixa eu ver. Ceci, você recebeu No, por PayPal? algo que me dijo Ashley, lo que pasa es que acabo de recoger mi computador, Eu entonces se me acabei de olvidó pegar meu hacer computador, eso. então eu Ella lo que me había não pude escrito fazer era antes, mas o que ela tinha me escrito intentáramos é hacerlo que a gente por tentasse mi cuenta fazer personal, porque yo no para tengo uma cuenta conta corriente, pessoal, intentáramos hacerlo. conta Y si no corrente, era que a gente pudesse posible, tentar assim. E se não también fosse por PayPal. possível, aí a gente faria por PayPal. Ok, então vamos fazer isso, Oscar. Se você puder também, vamos ver como é que a Ceci vai fazer. A gente pode fazer esse mesmo caminho mais curto com o Diego. E depois a gente pode ver como é que a gente faz, ok? Sim, porque tem muita coisa, né, que a Colômbia está sendo um desafio um pouco maior. Para Marilene seria a tradução, que eu preciso ter mais tempo. Carolina, se você puder me ajudar, para somente traduzir, porque está tudo em inglês, o formulário. Mas em outras coisas está tudo certo. Lorenza, você já está tudo bem? Todavía no recibo los fondos, pero no he podido Ainda não eu recebi os documentos recursos, que mas ainda não necesitan, consegui porque preencher debo os de hacer documentos que el eles proceso precisam. por mi Por parte isso que foi también. lento, né, de minha parte. Ok, Ok, perfeito. Então, se todos pudermos fazer isso até esse mês, por favor, para receber nas contas
Tudo isso vai ser muito importante, ok? Então, isso está bem. Agora, vamos fazer até o dia 30 de julho para que a gente tenha todos os recibos ou a solução que vai ser, né? Eu falei com a Ashley, eu acho que vai ter um pouco mais de tempo para ter os fundos para esse projeto, para ter tudo finalizado. Ok, então agora, vídeo coletivo. Sim, Beth. Dia 22 de agosto. Muito melhor. Não acredito. Eu pensei até que fosse ser assim. Pensei que fosse agosto, mas não sabia. Ahí están poniendo en el chat, Michelle, no sé si Tá, lo eles estão viste. colocando no chat, Michelle. Não sei se você viu, Western Union. Western Union te cobra carísimo, A Western Union é carésimo. pero World Remit es bueno. Mas a Lo he World usado Remit muchas veces. é bom. Eu já utilizei essa World Remit. World Remit, você usou, Maritza, para a Colômbia? Para receber? É assim que você está recebendo os seus pagamentos da ProSocial? ¿Cómo se escribe, Sole? Como é que se escreve, Soli? Está en el chat. A Maritza colocou no chat. ¿Dónde? En el chat. Ah, ya, gracias. Voy a poner aqui também. Duplicar. Ok, então vamos lá, né, para a nossa landing page, a gente vai compartilhar os resultados, a gente vai ter o relatório final e vamos ter as entrevistas, vamos ter os vídeos coletivos, certo? Então, só gostaria de confirmar com vocês, Oscar, já que a gente, né, falou com você, mas se tá ok se enviar o vídeo, né, até agosto, dia 22 de agosto, ou se a gente precisa terminar o vídeo até julho. Parece que a gente pode enviar tudo até dia 22 de agosto, então isso incluiria o vídeo também. É assim que eu entendi. Ok, Oscar, então ainda temos alguns dias, mas eu sei que você estava super otimista sobre a gente ter o conteúdo para essa semana, né? Você gostaria de dizer alguma coisa? Yo Sim, estaba bem, em primeiro lugar, de paciencia sim, eu vou pedir um pouquinho de paciência para se vocês, juntaron unos viajes y porque hasta algumas hoy no llegué viagens a vão la casa. acontecer. Eu Entonces acabei de chegar em casa, sentarme então não tive tempo ainda de me juiciosamente a hacer el sentar bem para material y analisar todo o material, para trabalhar pero nele. desde este fin de semana yo empecé a Mas editar nesse como fim de las semana eu semanas já penso em pasadas, voy editar, pasando assim como da cortes, última vez, fazer lo alguns vamos cortes, viendo, vamos trabajando e entre a gente ambos y pode ver e complementando tal, y a gente construyendo pues complementar e participativamente, ¿vale? construindo Entonces, participativamente, ok? digamos que la semana Então, entrante digamos pues que na tendremos el próxima primer corte para semana a gente já pode estarlo fazer um primeiro corte reconstruyendo. para poder reconstruí-lo. Entonces, si alguien falta por subir Então, material, se alguém ainda quiser colocar material, pues que esta semana se ponga al día para tener todo y no estar después incorporando, dá porque para luego es un poco más fazer difícil isso la edición agora, porque se for depois y es fica um mejor pouco mais tener difícil para como editar, todos então é los melhor ingredientes ter todos os para la comida, ingredientes ¿cierto? para preparar uma refeição, certo? Faltam uns áudios, Que yo creo que ese va a ser como el hilo que te va a ayudar que eu acho que vai ser um fio colocar las condutor para te imágenes. ajudar a colocar as Los de imagens, né? Marilene, Os da Marilene? ¿cuáles audios? Quais Los que áudios? Los demás. Porque vos Marilene ya me envió el inicio. exacto, Porque a pero Marilene já me enviou. esa decisión todavía no Sim, está. La de quién va a ser el e o narrador áudio de quem vai ser o narrador 2. para hacer el resto. Entonces sería bueno pues resolverlo Então para seria bom ya tener resolver todo el isso para a material gente já ter todo o material y bueno, ya estar trabajando e já concretamente trabalhar con lo que vamos a concretamente com o que a usar gente para no dejar vai espacio. utilizar, né? E não deixar espaços. Michelle. Michele? Eu me lembro de que nós estávamos tentando ver, não sei se a Mari fez a pergunta, mas a gente ia fazer tipo um teste com as crianças da aldeia, certo? Não sei, não tenho certeza. Mari? Então, eu não consegui fazer com as crianças porque elas ficam tímidas. Aí não sai. Eu posso tentar ainda de novo, mas não deu certo da primeira vez. Ceci? Oscar, ¿y tu hija, Ceci? por ejemplo, Oscar, e a sua que ha filha? trabajado en esos procesos Por exemplo, que ela trabalhou
nisso, né? Ela tem uma voz linda e de repente, né, sei lá, de repente ela Sí, podia fazer? sí, yo creo que Sim, podría grabar sim. en español con uno de los Poderia niños gravar em de espanhol acá com uma das de la crianças aqui comunidad, também, da porque ella ya comunidade. está cambiando un poco voz, pues ya se está Eles estão mudando um creciendo. pouco a voz, né, porque a minha filha Entonces está ya se crescendo, un então poquito, pero igual vai ser um pouquinho vamos a diferente, probar mas de repente também a gente pode tentar, y decidimos cuál de né, e todos nós escogemos. decidimos qual de todos nós a Pues me gente vai gustaría preferir, mucho né. que hubiera sido Mas eu gostaria muito que en guaraní, tivesse pero igual sido también em se guarani, entiende eso, que mas também eu es un entendo, proceso né, que é um para que processo, tampoco né, para forzar a que as los crianças niños queiram, para a a gente também não forçar as crianças, claro, y né, tampoco para não ser también algo sean aí impositivos. impositivo. Seria Entonces legal podemos que hacer acá fosse algo que acá eles y se quisessem. pelean por Mas eu posso hacerlo tentar aqui também, porque aqui as crianças estão brigando para fazer, então Muy bueno. Creo que sí. ótimo. Todas las Sim, é organizaciones isso. tuvieron el Todas as tiempo de organizações, grabar. né, tiveram Yo tempo de he gravar. preguntado a Eu Sole perguntei para a también si Soli pudiera também como traer un poco de se ela insight share poderia, de de repente, las trazer um organizaciones, pouco da Insight porque Share, vamos, además que vamos a hacer né, porque a gente também vai proyectos fazer um desenho dos para otros fondos projetos para outros alrededor del video fundos e participativo con recursos los em relação aos niños vídeos y ver esa participativos com as condición crianças, de ter e ver aquela un proyecto condição de escrito ter um projeto sobre escrito la cooperación y sobre a colaboración entre cooperação, nuestros proyectos, a pero colaboração entre os nossos projetos, con el objetivo de los niños, mas ¿sí? com o Que hemos objetivo hablado das del crianças, encuentro né, pasado. que a gente falou Entonces, disso. yo sé que estamos como Então, eu más de sei no sé cuántos minutos en el video, que a gente já pero tem creo vários que minutos no vídeo, podemos como mas sacar y pedir a eu Sole acho que nós para podemos ella, pedir si para a todos están de Soli, acuerdo, né, se todo mundo tener está de su insight share acordo, también como em de ter las a Insight Share organizaciones também que van a como uma das participar en el video organizações que participativo. vai participar do nosso vídeo participativo. Oscar, vos decime Oscar, qué hago, si necesitas que haga lo você mismo me que los diz o que eu demás o faço? no, Se algo você así. quiser Será que eu que a faça gente o Y conseguiria mesmo entiendo, gravar um que os digamos, vídeo? hay gente que la vida demais, para complicada. não te complicar a vida aí. Você me diz. Pues ahí O que que você está quer de como mim? el Não, guión, es aí como un esqueleto tá, né, é una como se fosse estructura pues muy uma clara estrutura que a gente que tem. está Aí tem um siendo roteirinho compartida ali y pues que si a quieres Cécia revisa, compartilhou, então se você Sol, quiser, você pode dar uma no olhada, veo ningún problema que se mas haga não una tem insight problema, share tal cual né? se hicieron Que con a las demás Insight Share também organizaciones. participe, assim Más o como as menos outras son 30 segundos participaram. São mais ou menos 30 segundos por cada proceso, para cada como processo. con, ahí hay unas partes muy E tem umas claras, entonces si partes quieres bem revísalo claras, então y se lo você haces. quiser, você pode dar uma olhada e fazer Porque também. 10 segundos es demasiado corto. Porque Es 10 el segundos é video muito que pouquinho Ceci tempo. mandó en el Sim, é o que a grupo Ceci de mandou no grupo do comunicación. WhatsApp, né? Perfecto. Sim, tá, perfeito. ¿Y para cuándo lo querés? ¿Esta E para semana? quando que você quer? Esta Essa semana, semana? dale Essa sábado. semana. Ponle Essa el semana, sábado. você Yo pode desde colocar el no sábado en la sábado. tarde empiezo a revisar como E aí eu para começo a tener revisar, tiempo tipo, no para sábado de terminar el tarde já, para material. poder ter tempo de enviar o material. Muy bien. Ok. Olá, Oscar. Oscar, Eu puse eu três coloquei conteúdos 3 de One Earth conteúdos Conservation, da Community One Earth Conservation e Conservation, também Community da Code School. Conservation e também da Code School. Tuvimos Nós esse tivemos trabalho de esse Terry trabalho de da Community Terry, Conservation, do pero Community está junto com Conservation, o Adrian mas está de junto Community com o Adrian, Conservation também. do Sim. Community Conservation Então, também. há acá Então, tem eu não sei aqui, como vai não hacerlo, sei pero como há duas você vai pessoas fazer, mas tem da 2 Community pessoas da Conservation Community e Conservation. eu não sei se Terry e E eu Adrian não sei se a Terry e o lograram Adrian ver esse conversaram aspecto, pero em há relação a acá isso, material mas aqui temos um material de muito los rico de dos e ambos. também material de E também Helen de Co-School material da e de Ellen, da CoSchool, e da One Gale, Earth. Então, da One já Earth. temos mais Então material agora já temos mais para trabalhar material juntos. para trabalhar juntos. Bueno, ahí no hay problema. Bem, La não tem cuestión es que el problema. video se A va questão é que o ampliando un poco vídeo en el tiempo, vai ¿no? se ampliar um pouco no Pues tempo, né? siento yo, porque es que sí, también Eu si lo sinto. recortamos Porque mucho, também se a gente recorta queda ya, muito, no se va a entender realmente el não vai contenido, porque ser son muy entendido poquitos assim o segundos por conteúdo, né? Porque aí vai ser muito proceso y rapidinho pues somos para varios cada procesos. processo. Entonces, E são vários igual, yo processos. siento que los videos Então, eu van sinto diciendo que poco com o y vídeo, né, hacemos este meio que primer vai corte dizendo y pra gente o que vamos fazer. viendo, Então, às vezes, no primeiro corte, a gente vai entre fazer isso todos bem, opinando a ver e a qué, gente qué vai modificamos opinando y para ver o que que a después gente y coloca, o que que vamos pode haciendo todo. sobrar, e a gente vai Pues como siento fazendo, que né. la vez pasada Eu fluimos muy sinto que bien, como que da esta última vez, misma né, a metodología gente nos ayude con conseguiu estos temas. utilizar essa mesma metodologia e ela pode ajudar a gente nesse caso também. Solo estamos como siguiendo sus
Soli, a gente está seguindo a sua sugestão de fazer um vídeo bem curtinho. Então, esse é o nosso desafio. Você gostaria de compartilhar um pouquinho mais? Se fica como um vídeo de 7 minutos ou algo assim? Sí, yo no creo que E tá está bem? mal, ¿eh? No, Sim, eu acho que não tá ruim, es más sabe? bien a quién quieres llegar. Hay Seria gente que mais, se va a tomar né, los 7 qual é a sua minutos y otros plateia? que Tem no. gente que vai pegar os 7 minutos e Un tem vídeo de outras 7 pessoas que minutos não. Então, sí o vídeo de sirve para 7 mandar minutos, a sim, serve funders, para sí sirve mandar para para os tener una landing page, financiadores, sí para sirve fazer para essa mandarlo por landing correo page, para mandar electrónico, por sí correio sirve para eletrônico, eventos, serve para para eventos, cara a pero no lo vas a cara, poner en Instagram. mas você não vai colocar isso no O Instagram, sea, lo que vas né? a poner en Instagram va a Então, o ser que una você vai colocar no foto Instagram vai ser uma de foto ustedes de vocês sonriendo y un quote y sorrindo si quieres saber más, vení a hacer e la um landing quote, page. né? E depois, se O você sea, quiser saber mais, venha para es esse un video landing es más page, largo, né? a mí me parece Então é isso, né? Um Oscar tiene vídeo que é um razón, pouco si mais cortas mucho a tu longo, mas o Oscar disse: "Ah, se eu ese cortar no es mais ainda também não vai se mensaje ni entender, el né?" motivo, ¿cuál E es essa não é a el motivo? mensagem nem o motivo. Entonces, está perfecto. Então tá perfeito. Y también acuérdense que tienen todos los E videos também del año lembre-se de pasado, el del que, né, amor. vocês têm os vídeos do ano Entonces, cuando passado, hagan el do landing amor, page, pueden hacer como una e vocês podem galería fazer como uma galeria também, y mandar a la gente ver distintas mandar para cosas, as depende de qué les pessoas interese, lo verem que les coisas parece. diferentes, o que que interessa, né? Então é isso. E no final, então, eu acho que a gente está bem, porque a gente está tentando fazer um vídeo que tem um resumo do projeto, mas também para falar com doadores, certo? Então vai ser bom também. Uma outra coisa é que, né, quando a gente finalize o projeto, até, não sei se a gente vai ficar até o dia 22 de agosto, mas de repente um pouco antes, a gente tem o tempo para fazer com os designers, né, para que eles façam essa consolidação, se eles puderem colocar os vídeos também, para a gente ter o nosso relatório final para nós. Não só para a TWCF, mas é para a gente ter também, né? Como é que a gente vai comunicar? Porque essa foi a sugestão da Mari também, né? Como é que a gente vai compartilhar esse projeto com outras pessoas? Como é que a gente pode continuar? Como é que a gente pode multiplicar os nossos projetos nas nossas comunidades? Como é que as pessoas sabem que a gente está fazendo isso juntos? Porque agora está aqui, né? Mas depois, tendo essa comunicação na internet, a gente pode compartilhar com todos, né? E ele pode ser um documento para buscar mais recursos e também para compartilhar com as outras pessoas que estão fazendo seus projetos maravilhosamente bem. E, né, o que que a gente está fazendo aqui também, certo? Muita coisa, né, pessoal? Então, eu estou buscando, Oscar, não sei se vocês estão compartilhando e gravando nessa pasta, mas até aqui nós temos Collab Soul, Community Conservation, Adriane Terry, eu acho, La Jungla. Eu tenho aqui a voz da Marilene, mas eu não sei se eu tenho um artigo aqui, eu não sei se a Oscar acessou aqui diretamente, One Earth Conservation. Aqui eu coloquei o vídeo do David Sloan e do Robert Stiles, da ProSocial. Então, se o Matheus tiver tempo de colocar aqui também, e a Mari também, e a Cécia também, da Sintrópica, para que o Oscar tenha. O Oscar eu acho que é o que mais tem aqui, né? Vídeos prontos e bonitos e tudo mais, certo? Prontos para fazer aqui o vídeo. E que, né, a gente possa fazer o nosso vídeo na versão 2 em Barichara, né? Que é um dos objetivos também. Hay algo Sim? importante. Ay, perdón. Una cosita más. Perdão. Não, pode falar. Sí, cuando se comparte a través Quando a de gente Drive, compartilha através do pues Drive, creo que Marilén me é explicaba melhor. Eu acho que a Marilene estava me para explicando que cargar tem alguns problemas para el carregar, archivo né? muchas veces Para por fazer o el upload do espacio arquivo, muitas vezes del porque o Gmail y todo, que ya espaço do está Gmail, das contas já está muy limitado. muito Entonces no lo pueden limitado, subir. Por eso es importante então é complicado para subir. que se Mas é haga ojalá a través importante del Drive, que, de repente, se porque faça através do se reserva la Drive, calidad del porque
que aí você conserva a qualidade do vídeo, né. Quando você manda através do WhatsApp, o WhatsApp o que ele faz é tirar muita informação, muita resolução, e se você comparte no celular, aí tudo fica bem. Mas quando você vai ampliar, aí já começa a ter essas deficiências técnicas do vídeo. Então tem certas exceções aqui, que a Marilene estava me explicando, mas tomara que todos os arquivos a gente possa deixar na pasta para poder ter a melhor resolução possível. Solo para dar una idea, si algunos Só para tienen dar uma ideia, problemas se alguém tiver de problema de eso, que memória, falta, etcétera, que o Oscar estava pueden hacer es falando, decir, le o que vocês enviamos podem el fazer video é falar: "Olha, Oscar, eh, coloquei o vídeo hoy. Porfa, hoje. lo bajás en las próximas, Você 48 pode fazer horas. um download, sei lá, nas O nos próximas 48 prioriza. horas, Después nos para 2, 3 Oscar lo dias". E baja aí después depois de quando o mañana. Oscar fizer isso, Eso pode me parece eliminar. que le Então não sobra é todo ese espacio que, ahí. né, não vai ocupar todo esse espaço aí permanente. También cuando uno hace así, Também entonces quando a no gente faz usa todo el espacio assim, de Google aí Drive. não vai utilizar todo o espaço do Google Sí, Drive. Mari, cuando se tiene el archivo el sábado, Mari, puedo intentar se hacerlo tiver o arquivo no desde mi sábado, eu posso ordenador. tentar passar para o Y meu la otra computador. opción que E a nosotros outra lo dimos el año opção, pasado para los que a que gente no deu no ano podían passado, para os que não usar Google podiam Drive y WhatsApp, utilizar o lo Google que dijo Drive e o perfecto WhatsApp, Oscar, baja la calidad, es né, que porque usen ele otra falou que página baixa a qualidade, é que utilize web uma que es outra gratis para página, transferir que seria grátis cosas para pesadas. transferir Hay una que se llama coisas pesadas. wetransfer.com Tem uma que chama y uno puede subir WeTransfer.com, cosas y e estar você solo por pode subir una as semana coisas e nada ficar más. só uma semana Pero ali, bueno, aí no es você pode suficiente baixar. una semana Mas quedar enfim, é ahí, suficiente uma después semana, se já que fica elimina. aí, né, depois você tira. Esa me parece una muy buena opción, el Essa me parece WeTransfer, uma opção porque muito boa. me llegaría el mensaje, yo descargo de una vez Porque, y a mí né, no quando llegaría chega a ningún mensagem eu posso internet descarregar logo e aí largo. depois, Entonces, pues fica podría no ser computador. una Então muy essa, buena de idea. repente, pode ser Al uma final ideia muito ustedes se ven boa. muy ordenaditos y todo, E Mafuera, isso tá bem pero arrumadinho, creo que ese etcétera, WeTransfer mas, sí va né, a perfeito, funcionar o muy bien. WeTransfer também acho que No, funcionaria digo muito lo que bem. decías, Sim, eu Mari, estou por dizendo algún otro porque, usuario né, tenga tem a alguna Mari, de repente uma queja outra ahí del pessoa que Google talvez Drive. não tenha, Es un problema esse porque espaço después no de Google Drive. É um cierta problema, porque capacidad depois, Google te cobra. de Te certa cobra para capacidade, tener más o Google espacio, te pero bueno, cobra en para você cambio ter este mais espaço, es né. gratis. La diferencia es que Agora, cuando, por esse outro é ejemplo, grátis. Agora, por exemplo, a Michelle ou a Antonio, you Beth, need to have se vocês some precisarem kind of data management ter, tools né, for the tipo, files para gestão because you de need them for the dados, todos os project, arquivos, porque vocês vão ProSocial, precisar para then os you need to projetos, por exemplo, download da the ProSocial, aí você Google Drive precisa for yourself. criar But with essa pasta WeTransfer, novamente, né. people can send things to Oscar Mas aí without você pelo menos pode mandar coisas para o Oscar, being in low quality like WhatsApp. pensando Or if nessa anyone would like qualidade. to send Ou se me alguém the quiser me WeTransfer or enviar Oscar, o we can upload WeTransfer it ou o Oscar, a gente pode também in the Google baixar Drive. e postar no Google Or I can Drive. ask Steven, like, Ou eu because I posso know, I think até this Google pedir para Drive o Steven, porque eu sei is que esse Google for Drive, ProSocials, I think. I'm not sure. acho que é da ProSocial, So I'm não just tenho sharing here certeza. what Então só estou Soli compartilhando and aqui o que a Oscar just Soli e o mentioned. Oscar This is the acabaram de website of mencionar. WeTransfer. Esse é o You site just aqui accept da and then you WeTransfer, você agree, pode and then aceitar you e aí can você pode put the email. concordar. For E example, it's aqui você vai Oscar's colocar o e-mail, or você my pode colocar o email e-mail do or your Oscar email, ou o e-mail, seu message, e-mail, and then it título e goes mensagem. E aí here. você pode fazer o upload no vídeo aqui. And then when you upload the E video, aí quando just você fizer o upload transfer, do and then vídeo, we just have a time to download. você tem But tempo de this fazer um whole download. process is free. E esse processo todo é gratuito. So you can just use it and then Então we vocês can podem upload the utilizar, video in depois our a gente pode Google fazer um Drive. upload para Oscar, o would you nosso like to Google Drive. receive Oscar, one você and then gostaria we de can receber isso have aqui an também? idea or Para você ter uma ideia? what is being sent? They can put both emails. Eles podem So colocar os Oscar dois downloads it to e-mails. do the Então, o Oscar pode fazer um post-production, and download you para need fazer to a upload it pós-produção, mas se vocês somewhere to precisarem fazer um ProSocial. upload em algum outro lugar para You can also ProSocial, download. vocês So também that's podem one option fazer. we normally do. So I'm gonna share Normalmente a my gente faz assim. Tá, então eu vou Gmail compartilhar o email. It's easier. e-mail do And Gmail, Oscar, acho que ele está mais fácil send your aqui. email here too. So E in Oscar, this se você chat. puder mandar também aqui. Okay. Aqui. Mi correo, Oscar Velázquez. It's all Tá here. aqui meu e-mail. Perfect. Ahí Oscar tenía una pregunta. Perfeito. Ahí Oscar Ah, ya tem uma puede decir pergunta lo que ainda. piensa, Aí o pero Oscar pode dizer o que ele sí, pensa, lo mas que pelo que eu explicamos entendi, en sim, o que ele inglés estava es que explicando hay é gente que que tem aún tienen su Google Drive pessoas y que por não eso têm no a lo podía capacidade, subir. né, de espaço, assim, para o Google Drive, por isso que ele não Por podia eso fazer o explica upload. eso. Por isso que eu estava explicando. Vale, entonces we Ok. collaborate
Então, já está configurado aqui no nosso vídeo colaborativo, tudo está ok. A gente só precisa subir os vídeos ali até sexta-feira. É isso? Ok? Ok, pessoal. Next topic. So we're gonna have the video and Então, a gente vai ter o vídeo. Então, estou pensando que tudo, né, vai ser utilizado aqui nesses resultados compartilhados, pagamento também a gente vai trabalhar nisso. A gente tem agora a jornada da Barichara. César, você gostaria de dizer algo a respeito do que a gente falou na semana passada sobre a Barichara, sobre a experiência da Barichara? ¿Qué día, Michelle? Fue el que trabajamos, que Foi hicimos. isso que a gente trabalhou, né, Michele? E o universo conspirou, Nadie más pudo llegar a las né? reuniones y Michelle y yo nos miramos y dijimos, A Michele e eu nos olhamos e dizemos, bem, esse é o momento da gente se concentrar e começar a ver o cronograma e a agenda, o que nós vamos fazer em Barichara. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui. Você quer fazer aqui ou você quer fazer no Miro? O que você preferir. Pode ser esse. Porque é para tentar fazer de uma maneira mais geral, né? Para contar assim. Então, ok. Pensamos em como seria a melhor maneira de distribuir os tempos. Então, aqui nós temos um assunto e aqui temos de aproveitar amanhã, que vai estar um pouco melhor, que as pessoas estiverem mais dispostas também a nos receber em suas casas, isso porque depois o dia começa a se mexer muito e acelerar. Então, a gente pensou num dia zero, que seria o dia no qual nós chegaríamos todos aqui, né? Como há pessoas em diferentes lugares do mundo, vai ser muito complicado para que todos cheguem em um determinado momento. Então, esse dia zero vai ser todo o tempo que a gente daria para que as pessoas pudessem sair de Bogotá para Baritiara. Aí isso pode ser de manhã até à tarde. E aí a ideia, pensando para que todos estivessem reunidos aqui a partir das 6:30 da tarde, e todos nós estaríamos aqui, a gente teria esse primeiro momento de nos reconhecer, aí teríamos um jantar e uma cerimônia de chegada ao território. Essa cerimônia ainda a gente não terminou ainda, para ver como é que a gente faz, o que que a gente faz, uma cerimônia com fogo, enfim, isso aqui a gente ainda tem que determinar. Mas seria uma cerimônia importante, um momento de conexão espiritual, física, para que a gente pudesse chegar bem no território. Michele, onde é que você está que eu não estou te vendo? Tá, então, ok, beleza. No outro dia, nós vamos começar, imediatamente de manhã, nós vamos fazer a primeira experiência de imersão e conexão. E aqui de manhã a gente vai ter visitas guiadas. Nós vamos em direção à horta sintrópica, que a gente vai aproveitar como lugar para fazer essa conexão com a terra. Aí, mais do que mostrar o que está acontecendo, né, além do que a gente vai mostrar também, mas seria uma coisa na qual nós nos colocássemos em contato com a terra e fizéssemos essa chegada ao território. E começássemos a nos relacionar com o solo que estamos pisando, o ar que a gente está respirando, a meditação que a gente está observando. Então, seria um momento de chegada, aí depois nós teríamos uma reflexão, porque a ideia seria que fosse um movimento reflexível, tá? O que que a gente está fazendo aqui? A gente está se olhando nos olhos, estamos nos abraçando, estamos escutando, o que que acontece, o que que vai acontecer ali, né? O que que você está dizendo, Oscar? Gostaria muito que a gente plantasse uma árvore. Ah, ótimo, né? A gente pudesse também ter as nossas raízes no território. Ótimo. Michele, vamos colocar isso na programação. O Oscar vai conseguir a semente lá da árvore. César, eu posso conseguir a semente. E a gente pode semear aqui e eu vou cuidar dela totalmente. Perfeito, perfeito. Maravilha. Adorei.
É isso, tá. Então, depois da gente fazer essa primeira manhã de nos reconhecer, de nos conectar com o território, aí o que a gente estava pensando é começar a deixar as tardes para fazer esse trabalho nosso aqui, né, seria uma reconexão com a terra, em primeiro lugar, e em segundo lugar a gente poderia a conectar o que que você faz, o que que eu faço, vamos nos conhecer, vamos ver como é que a gente pode trabalhar juntos. Então seria um espaço no qual vamos estar com mais mais contidos, assim, para começar a pensar mais nisso. Aí depois o jantar, a Michelle insiste que ela quer coordenar e a Michelle vai fazer umas empanadas deliciosas. Pronto, Michelle? Perfeito. Ok, então isso aqui é indicação, as precauções que nós temos de ter para trabalhar na horta, essa hidratação, tudo isso. Depois a gente vai discutir. O segundo dia, qual é a ideia, então? Estar. Peraí. Dia 2. Tem aqui uma associação que se chama Mulher e Vida, que são mulheres camponesas que fazem transformação. Então, seria um outro projeto interessante, com mulheres camponesas, e o que elas fazem é pegar plantas e elas transformam para converter em hidrolatos, para tirar essências, óleos. Sim, Oscar. Sí, una pregunta. ¿Esa Sétima pergunta. actividad se haría Essa ahí en el lugar atividade donde seria decimos feita listo, aí ahí onde sería está fazendo a perfecto destilação? entre todos podamos hacer Teria como alguma maneira em que a gente si pudesse fazer um conseguir, biolato? Eu posso ¿sí? conseguir material? Así no así no hagamos todo el proceso, pero Nem que a gente não no faça o sea processo solamente todo, hablando, sino por ejemplo haciendo. mas a gente pode Entonces, fazer, ¿cómo podemos hacer un né, de hidrolato repente não só perfecto falar, en el para poder campo con ensinar um todo hidrolato, aí no final eso? todo mundo pode levar um pouquinho. Ah, maravilha! Maravilha, a gente pode fazer essa Sí, gestão com claro, a porque sí, Emilce. y con Somara. Sim, e com a Somara. Sim, então essa é uma vantagem, né, que a esposa do Oscar faz parte desse coletivo, então ela pode nos ajudar a fazer isso de uma maneira mais direta. Maravilhoso. Tá, então isso a gente pode ir comprovando aqui. Tá, e depois então, daí, nesse dia, a gente pensou, né, que isso a gente fez, eu e a Michelle, mas a gente tem que consultar todo mundo, mas esse seria o primeiro esboço, tá? E depois a gente teria um almoço, que seria um almoço para levar, sanche, empanada, que a Michelle vai fazer pra gente, para comer todos os dias, e depois a gente vai fazer uma atividade coletiva com as crianças e a gente pensou na La Jungle e diga, não sei, Oscar, com os horários, como é que a gente pode fazer isso? Como é que seria possível? Exactamente qué sería, o sea, Exatamente o que bueno, si seria? nos reunimos en Mujer y Vida, Bem, se ¿cuánto tiempo nos para estar ahí reunimos, hablando del proceso, haciendo quanto tempo a todo? gente Eso se demora un faria poquitico, isso? pero Ah, podemos isso demora dejarlo bastante, adelantando y então bueno, dejamos a el gente pode deixar presupuesto ahí, adiantando, pero sí al menos para que se vea cómo es el proceso. mas seria mais para Eso saber como é que é o y cuánto tiempo. processo, e o outro a gente pode ver quanto tempo. Sim, porque supostamente a gente não tinha colocado assim, né? Mas era mais uma observação, né? Mas o que você está falando também me parece maravilhoso. Só que a gente queria mudar o horário aqui. Mas como esse dia a gente vai ter que dividir com o Rodear Água, de repente a gente pode ser um pouco mais flexível com os horários. Então a gente pode ver em qual momento seria bom, porque eu não tenho ideia de quanto tempo seria para fazer esse hidrolato. E como é que a gente pode fazer para que La Jungla possa ser um processo com as crianças. Que hora que as crianças chegam no colégio? Só um momento. Sólio, você gostaria de compartilhar alguma coisa? Não, só estava pensando aqui. Se vocês quiserem fazer um vídeo na viagem, vocês podem fazer um dia, uma tarde, né? Mas vocês podem pensar num papel para um grupo de jovens que já esteja trabalhando com o Oscar, né? Dessas crianças que vocês já capacitam no projeto Olho de Água, que seriam como se fossem crianças jornalistas. A gente tem vários. Então, eles têm um papel todos os dias. E vocês não vão filmar, são as crianças que vão filmar. E as crianças vão filmar as atividades que vocês fazem com a visão deles, não com a dos adultos. Maravilha. Vocês podem ir entrevistando,
ir fazendo foco em diferentes coisas que vocês vão ver em cada dia. Seria um outro olhar, né, pela visão deles. É uma ideia, mas pensem, se vocês gostarem. Tá, não é que vocês tenham que fazer. Mas que não façam somente o vídeo dessa vez. Seriam vocês pensando no roteiro, controlando, né, e deixar as ideias das crianças. Vale, buenísimo. Ahí lo único es Me parece ótimo. A única questão aí é que integrarlo a un a gente teria que proceso integrá-lo con a um nosotros porque processo hay também algunos com a que, gente, porque como es en las mañanas, como é ellos de están en el manhã, colegio. eles vão Entonces, estar no colégio. no, eso que pedir Então, permiso né, y a gente todo, tem que pues, pedir permissão para os mejor dicho, muy pais, difícil. En cambio, en las enfim, tardes, muito ellos ya pueden difícil. llegar a Mas de acompañarnos tarde y já en la pode mañana, pues chegar a nosotros acompanhar, hacemos el né, e aí de ejercicio manhã a gente como pode assumir isso para não cantando la estar clase, porque eso acá es, mejor dicho, como un muito aí, sacrilegio. porque seria quase que um sacrilégio tirar as Yo férias. en la Enfim, mañana ou hacemos se con los não, de equipos que manhã, de pueden repente, ter entrar, umas 2 equipes si também, a se gente pode puede, pensar porque nisso, a lo né, se mejor dá para fazer assim, que algún seria joven que ya esté algum cansado de la jovem que escuela y que já saísse pudiese da al escola e pueblo, ¿no? Y que no que se haya ido a trabajar não o a tenha estudiar ido y que esté trabalhar, cansado alguma y que coisa quiera hacerlo de assim, voluntario como e que queira experiencia. fazer como voluntário, como experiência, sei lá. Son ideas. São ideias. Ustedes también van a estar con la cabeza muy Vocês para também pensar en compartir, têm en que reflexionar, pensar aí, entonces les va a dar menos espacio para pensar esas cosas. ter algum espaço para pensar essas coisas, Eso né? está divino, me parece. Si es Parece posible divino, buscarse de pronto esos se for jóvenes possível. que ya están capacitados y eso De es repente, ver buenísimo. os jovens que já estão capacitados, né? Espérate que me perdí, Michelle, ¿dónde Espera aí que eu me estamos? perdi aqui. Michele, o que que a gente tá falando? Ah, bueno, ya, listo. Tá, Entonces digamos que ese ok. día, Então, digamos que esse dia... Michelle, quieta. La intimidad es una cosa Michele, só um increíble. instantinho, cara, Luego, intimidade é um problema, 2 né? horas, 3 horas dibujando 2 con horas, 3 Jessica horas fazendo y no desenho com a me Cécia, ganas agora ela já me como manda ficar vos que todo el quieta, mundo enfim. Meu llore, pero Deus, yo como así, assim? Já tá assim, Michele, como assim? Bueno, le puedes mover hacia abajo. Tá, você pode ir Esa lá para actividad baixo? Tá. colectiva que Então, essa pensamos atividade hacer en Ojo de coletiva aqui que a Agua, gente para pensou eso em fazer no necesitamos Orro de de Água, Mateus y de Lorenza, por isso que a también gente del precisa do grupo Matheus e da Lorenza donde também se pensando em integra como a gente a pode los niños integrar allí. as crianças Lo aí. teníamos por, A digamos, gente 14, 15, 16, tinha 17, para 14, 3 15, horas, 16, 17, né? 3 sábado y horas. domingo, Então, não sei o que que vocês si es acham, posible. se é Y possível. después, E para tener depois, bastante né, de para Oscar, ter lo que bastante do pensábamos Oscar, o hacer que a gente mientras pensou cenábamos, veíamos el enquanto a documental gente comia, a gente podia pensar num documentário con coquetel. Ah, con com o cóctel. quê? Es que Michelle quería un Com cóctel. Entonces yo coquetéis, dije que a que Michelle queria um quería que se coquetel. llamaba Então eu Masato, pensei aqui, a que gente es chama una, Massato, esse que tipo es de una coquetel que a gente tem aqui bebida na Colômbia, que é uma bebida, tradicional. um drink tradicional aqui. Y Oscar tiene un documental E o muy Oscar bello que tem um se llama documentário Oscar, muito ¿cómo se lindo llama que tu se documental? chama, Ay, como se é me que chama olvidó el nombre. mesmo, Oscar? Eu sempre mudo o nome. ¿Cuál? El de la Qual? paz, O da Paz Paz? Anónima. paz anónima. Taça Anônima. Tá. Creo que el año pasado lo Eu acho que no ano compartió. passado ¿No? Y ¿No lo lo- compartimos você... nosotros, Sim, a gente varios compartilhou. amigos, y fue increíble. A Tânia Lo e eu tienen que ver assistimos. todos Estava incrível. Sí, tu documental. O planeta inteiro tem sí, que yo assistir. también creo porque además da Sim, una eu também comprensión acho. también de el territorio en el que Porque estamos. tem uma questão do Así que me parece território. bellísimo. Y cómo Me la parece paz se belíssimo. construye como E este como a paz grupo, se ¿no? constrói, No né, solo nesse grupo. solo con políticas de Ela se gobierno. constrói aqui também, não só com política de governo. Listo. De ahí, Ok, el daí, tercer día, o terceiro Michelle, dia... quieta. Michele, quieta! El tercer día O terceiro íbamos a dia, pasar a aprendizaje de las experiencias de a gente vai fazer INICEF, aprendizagem das aprendizaje de experiências de aprendizaje, iniciativa referencia na específica América a las Latina, fazendo organizaciones que referência específica às participan del organizações que ciclo 2 de participam do Prosocial. ciclo 2 da Voy a consistir Pró-Social, né? presentaciones, talleres Vão y ser diálogos. La apresentações, idea es workshops en e la diálogo. A mañana, para ideia hacer ese é que de conexão com a manhã, para fazer comunidad, essa conexão vamos com a a ir a la comunidade, Casa Común. nós vamos Casa para a Caça Común es Comum. un Essa espacio Caça donde Comum tienen é una um espaço experiencia onde há uma con experiência varios coletiva productores locales com vários con produtores economía circular. locais, com economia Es un circular. espacio bellísimo, donde É um suceden espaço cosas muy, 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 belíssimo, muy interesantes, digamos, muito a nivel de interessante, né? transacciones Pensando em no son basadas transações solamente en el que não dinero, são sino baseadas también en la somente no confianza. dinheiro, mas também Es na un proceso confiança. É bellísimo um que estamos processo belíssimo construyendo y que merece la pena ir. Y e después vale a pena, né? vamos E al depois al bioparque, nós que hace vamos parte para del Bioparque, Cinturón que faz Verde de parte Guadalajara. Es un
do Cinturão Verde do Barichara, um espaço maravilhoso, né? Uma fundação Léo Parra, que está aí, mas está liderado por duas mulheres, que já são duas mulheres que fizeram para um processo de urbanização que queriam fazer ali nesse lugar. É um lugar lindo. E essas mulheres fizeram, não, aqui não vão construir as casas, aqui nós vamos fazer um parque para todos. Então, temos aqui uma proposta belíssima. E se vocês quiserem, nós vamos conhecer também uma parte aqui da Sintrópica que nós temos, e aqui também no Bioparque, e vamos fazer uma reflexão. Voltamos a almoçar, e depois, para baixo aqui, Michele, nós vamos para outra vez o espaço nosso, que nós vamos falar de nós, como nós sentimos construindo, para onde nós vamos, o que a gente vai fazer em conjunto. E depois nós terminamos aqui com uma fogata, né? Uma fogueira. Depois, Oscar e eu precisamos de ajuda, porque a gente estava pensando em fazer isso aqui com professores e com crianças, e aí precisamente nós pensávamos na dificuldade, né? E vocês sabem mais disso. Como é que a gente faz? Se é possível que os professores apoiem durante a manhã e depois, mais tarde, possam trabalhar com as crianças, mas não sei. Eu fiquei pensando aí nos No, horários. esos horarios están Não, esses horários são Si es esa hora de perfeitos. la mañana, es solamente Nessa organizar hora da cuántos manhã é só niños para organizar y quantas cuántos idiomas crianças, tienen quantos se professores, mais ou calculan y yo puedo menos, hablar estão con sendo la calculados, e aí rectora eu posso o falar incluso com a rectores de reitora varias instituciones e outros para reitores de várias que vengan gente instituições, de para que venham professores de diferentes diferentes veredas que sepan. lugares, né? Entonces es más como concretar Então seria que mais la para RUNG y la RUND concretizar, que o Lahong daí eu nos ayuden diga, como con, possam bueno, nos ajudar, cuánta gente necesito para para ver, que tá, haya quantas pues una pessoas eu preciso conferencia para versus el sitio, como o cuál es todo workshop, lo né? Porque é uma logístico conferência, y então só para ver essa parte de logística, organizar eso. e aí depois a gente organiza. Perfeito. E depois a gente almoça, e depois à tarde é a mesma coisa, né? O mesmo espaço de reflexão que a gente pode pensar para pensar, tá, o que que a gente vai fazer exatamente em cada um desses temas. E a gente termina com um jantar. No dia seguinte, café da manhã, depois a gente faz uma rodada de aprendizagem e a gente quer focar na governança coletiva. Aí nós temos a presença, né, da ProSocial. Vamos ter duas organizações. Uma seria Achieve the Power e a outra que é Territória, para falar sobre o que significa, né, o que que é isso, governança coletiva, como é que se trabalha para que todos possam aprender. E por último, temos o espaço entre nós, celebramos, terminamos com uma celebração, um jantar, e no outro dia começamos a sair de Barichara para Bogotá. E nós sugerimos que seja a chegada. Tem várias maneiras de vir para cá, né? Temos a possibilidade de Bogotá ou Bucaramanga, que é a capital desse departamento de Santander, onde está Barichara, mas Bogotá é a mais direta. De Bogotá até Barichara, supostamente são 3 horas, mas a estrada é muito variável. Às vezes dá até 5 horas de viagem. E é muito mais tranquila e segura ir de Bogotá. Leva um pouquinho mais de tempo, mas é um transporte muito mais fácil e eficiente. Então, sugerimos que todas as chegadas sejam em Bogotá. E aí, basicamente, é isso. Ceci, Ah, esta Mari, pregunta de Marilene. tem uma pergunta da Marilene. Sim, acabei de ver. Porque se a gente vai fazer alguma atividade, né? Sim, claro, a gente estava esperando justamente, né? Por isso que esse é só um rascunho, assim, bem rápido de tudo que a gente está fazendo. Mas sim, nós também queríamos perguntar como vocês queriam participar, né? Tem uns espaços que são, digamos assim, espirituais, né, para a gente poder chamar dessa maneira. E a gente acha que vocês têm uma força incrível, né, Marilena? Toda vez que você diz algo, é como que, né, nos centra, assim.
E a gente está falando de muitas coisas, aí você diz uma palavra e pum, já centra, porque a gente acaba voltando para esse momento presente. Então, Marilene, a gente não queria te dizer que a gente tem que fazer isso. Não. Todos nós vamos fazer juntos, mas onde que você acha que você sente que seria muito importante fazer uma atividade? Eu acho que cabe em todas as partes, né, as atividades aqui, com todas as organizações, mas eu gostaria de saber o que que você gostaria? Deixa eu colocar para você. Gracias a ti. Muchas gracias porque está como dizendo. Essa é uma das coisas que a gente conversou, Mari. Na verdade, vocês têm a possibilidade de fazer coisas em todos os espaços mesmo, desde fazer cantos e ensinar questões de cultura, né, guarani para o povoado, para as escolas, para as professoras, trazer sabedoria para uma roda de conversa com as mulheres que estão trabalhando ali, né, para trabalhar a cura, fazer o rezo na abertura, na primeira etapa, já na noite, que a gente está pedindo para ser uma cerimônia mesmo, para a gente honrar os ancestrais, sabe? Então tem tanta coisa, a mesma coisa do Collab Soul, né? Ah, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa. Dá para fazer facilitação, dá para a gente compor os aspectos de, né, da forma de conversa, trazer os diálogos, fazer a facilitação junto com as ideias que a Lorenza trouxe, né, da teoria UD, trazer a sociocracia nos períodos da tarde. Então, a gente tem muita coisa para oferecer. A gente só colocou aqui os espaços que o Oscar precisa convidar, Y en por las exemplo. llegadas en la tierra. O sea, esas cosas Sim, que se hacen con el contacto con la tierra. tudo. A gente está na horta, está na floresta, né? Está no bioparque. Tem tanta coisa. Só que aqui a gente tentou fechar, por exemplo, no caso do Diga e da Lorenza, né? Da La Jungla, são coisas muito específicas com jovens, adolescentes e professores. Aí precisa ter as escolas envolvidas, os professores serem convidados, né, para a gente poder pontuar. No nosso caso, a gente pode fazer muitas coisas, da Ceci também, né? Quando ela vai oferecer, a gente vai até a horta. Então é a horta. Aí como que a gente está transformando? Não é a horta só lá para a gente conhecer o projeto, mas ser parte da nossa jornada que a Lorenza comentou, das necessidades do nosso processo de autocuidado, da nossa reflexão, da gente conectar com a Terra, da gente compreender onde a gente está. Então, ter outras coisas que vão poder ser facilitadas, que a Lori pode trazer, você pode trazer, o Wilson, eu, Marcelo, né? Oscar, Ceci, a Beth, né? Então, todo mundo podendo trazer as experiências do que pode emergir em cada uma dessas etapas de cocriação, tá? Só um pouquinho, que o Wilson está aqui do meu lado, ele quer fazer uma pergunta. Tá louco, é muita coisa, né? É muita coisa, mas é bastante coisa com pouco tempo, né? Mas a gente vai dar conta. Eu tava olhando aqui, né? É muita coisa, é uma novidade nova, né, para nós, né? Tipo assim, é a primeira vez, né, que a gente vai sair de casa, né, da aldeia, né, para vivenciar esse momento, né, é, não é que é diferente, né? Não é como a gente está acostumado, né, a viver, né? Mas em outro lugar, né, conhecer novas pessoas, né, novo lugar, diferente, mesmo planeta, né, o mesmo que o Nyanderu, Deus, grande espírito criou, né, mas assim é outro sistema, né, é outra convivência, né, e claro que nós aqui temos que nos esforçar se preparar e entrar na onda, né? Assim, numa coisa totalmente assim, não é que é fora do comum, né? Não é fora do que a gente é acostumado a fazer, né? Assim, e principalmente viajar, né? Fora do Brasil, né? É uma novidade muito grande ainda para nós, assim, sabe? E a gente fica muito feliz, né? Por essa oportunidade de a gente levar esse essa tradição, essa cultura, esse modo de viver, modo de ser de um povo, né, que, né, tá levando esse legado, né, de alguma maneira, né? E uma pergunta que eu queria fazer, se a gente
depois eu acho que depois que acho que a Michelle vai falar, né, o que é para levar, né? Ele está preocupado porque ele quer levar o violão dele. Violão, Porque o nosso violão, ele não é. A gente usa o violão, mas é com 5 cordas, aí as 5 cordas são diferentes das cordas de vocês, a afinação é diferente, e ele está preocupado. Como é que ele vai levar o violão dele? mesmo que não consiga levar o violão, mas assim, cara, é muita honra assim de poder estar lá e vivenciar aquele momento, né? Que é único na nossa vida, né? De poder cantar, deixar algo, algo um presente nosso por estar lá naquele lugar, né? Cada passo que a gente vai andar, que essa semente, que é nós mesmos, que é a nossa semente, que a gente vai brotar, uma semente guarani, que essa semente possa florir e dar fruto nesses lugares que a gente vai estar junto ali, né? Então, esse é o meu propósito de levar essa semente de um povo originário, né? Que se esqueceu, né? Foi esquecido ao longo do tempo, né? E eu não vou sair sem meu petenguá, se eu posso levar, né? Mas assim, depois a gente conversa melhor, né? Então, é isso. Grata, Wilson, grata pelas perguntas, né? Vai ser muito especial tudo isso. E a gente pergunta, depois a gente viabiliza essa parte da logística, tudo. Como a gente leva o violão, como a gente faz tudo isso, a gente dá um jeito aqui, a gente vai se organizando. Do Pitanguá também, né? Eu acho que isso dá para levar tranquilamente. A gente tem que só ver a questão do tabaco, que daí talvez isso a gente tenha um desafio maior. Mas se puder consagrar o que tiver por lá, eu também não sei como que é a condição lá na região, mas a gente pode verificar também isso com carinho. Mas feliz que vocês vão com a gente para lá. Mentalizando já. Tassi? Oscar? Tassi, Oscar, Sole, I'm confused. Oscar, Sole, estamos na terra do tabaco, não se preocupe. Tem tabaco para todo mundo. A gente está na terra aqui do tabaco. E algo para Mari, porque, né, que não nomearem nas opções que foram dadas. Não, peraí. Sim, Mari é a única que tem feito vídeos participativos com as crianças. Vocês fizeram várias outras coisas e ela fez com as crianças. Então, ela também pode trazer, se ela quiser, né, algum vídeo que as crianças e os jovens tenham feito com ela e compartilhe no evento de Barichara, porque nisso ela tem uma vantagem, a Mari. Então, ela pode já compartilhar o que ela fez, né? Não, maravilhosa. Não, todo mundo pensando no projeto do ano que vem, né? Para buscar financiamento. Maravilhoso. Sim, Mari, a gente pensou nela transversalmente. Então, eu me derretiria de amor com a Mari, com o Wilson, chegando a fazer o processo de encontro, isso, esse casamento e todo esse trabalho com a terra, começar um trabalho aí, né? Seria, meu Deus, maravilhoso. E eu sei que Oscar pensa do mesmo jeito. Então, Semeando Lugares, né? A gente adoraria contar com ela, porque a Mari cabe em todos os lugares aqui, né? Porque a Mari sempre no centro, né? O Wilson também, claro, mas é que a Mari sempre está aqui, né, com a gente. E a Mari está sempre assim, ó, tchum, né? É quase como que a cerimônia de início do dia deveria começar com a Mari. Do início já e do término, porque ela sempre centra a gente. Ela sempre nos traz para o presente. Então, não é que ela não está aí, ela está transversal, ela está em todos esses momentos aqui. A gente já está considerando a Mari e o Wilson. Né, desculpa se eu não coloquei o nome ali da Mari, tá? Mas a nossa intenção era que ela está em tudo. Ela está em tudo. Não, tá tudo Tá? bem, é só porque o Wilson estava preocupado de levar o violão dele e saber de preparar o que a gente tem que fazer lá, né? É engraçado, né? Porque antigamente quem fazia isso era eu. Eu era preocupada do que a gente ia fazer. E ele dizia, relaxa para mim, Anderu está na frente. E agora está ao contrário, porque é ele que está preocupado e eu estou bem tranquila.
Sabe como primeira vez que um índio canibal sai da aldeia, né? Vai ser tranquilo, Wilson, você vai ver só. Vai ser maravilhoso. Ah, ok, guys. I know we have Ok, that. pessoal. Se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa relacionada a isso? Eu acho que. Tchau, Beth. Eu sei que você precisa ir. Muito obrigada por vir e nós vamos organizar um momento para que a gente possa buscar financiamento. Obrigada. Tenha uma ótima reunião. A gente também precisa terminar, né, para honrar o tempo das nossas intérpretes. Então, se você tem mais alguma coisa para acrescentar? Maritza, ¿me hicieron una pregunta? Vocês fizeram alguma pergunta para mim? No entendí. Ah, não entendi. Maritza? Não, é só. Você tem alguma coisa para acrescentar? Você estava com a mão meio que levantada? Perdón, no. Ah, Se me perdão. olvidó bajarla. Não, eu esqueci de baixar a mão. Tá tudo Era lo que habías certo. dicho antes. Tá, mais alguma coisa, pessoal, que vocês gostariam de acrescentar? Oscar, se você pudesse dar uma olhada nesse horário, a gente vai ter uma reunião com o Joe hoje, daqui a 1 hora, eu e o Marcelo, para que a gente possa perguntar, pedir o apoio dele para ter alguém nos ajudando com os recursos em Barichara. E depois disso, se você puder dar uma olhada para ver se está ok, especialmente as coisas que a gente pode precisar, como transporte ou algo assim, ou, né, se não tem tempo, porque isso é algo que a Cessi disse, eu não tenho certeza das distâncias, então, de repente, o nosso horário está muito cheio de coisa. Se você puder me dar, só para eu ter uma ideia, pensando que não, isso aqui toda manhã vai ser com as mulheres, e aí depois a gente possa ir à tarde para o Orro de Água, e depois a gente pode passar um tempo com as crianças à tarde lá, e aí tudo bem. Para que a gente não precise ter um horário tão apertadinho assim, ok? Es que pedíamos tu ayuda. Me estaban É que a gente está preguntando pedindo a sua ajuda, Oscar. Estavam me perguntando no Google Maps onde é que ficava, e eu tinha muito claro onde é que estava a horta, e muita clareza de onde estava a Casa Comum e os projetos do Baratyara, mas não soube localizar muito bem o lugar de vocês e o das mulheres com a Sumara. Então, a gente precisa disso, porque com base nisso, vão fazer a cotação, né, dos ¿Cómo que trajetos que a gente vai fazer en lá. Maps? Onde? No Google Maps? Que você quer que eu coloque? Sim, pode ser. ¿Tú tienes un Maps Você tem um Maps? para Sí, ahí compartirle a Oscar? en Maps aparece Sim, no Maps Colibrí. aparece Tocaría es el de Calea Sumara, no Colibri. sé si Eu está posso fazer a da correcto. Sumara, Pero el que... de Sumara es muy fácil Mas o da de Sumara é muito fácil de chegar. porque es muy cerca del pueblo, como É a muito 10 minutos. próximo ao Pero povoado, es que tipo como 10 hay que minutos. decir Ah, eso, como perfeito. hay que decir eso para el transporte y según eso Ok, nosotros então a gente precisa disso, né, para o transporte, Vale, para poder ver. voy Ok, voy a marcarlo y te mando ahorita vou el marcar e número. depois eu te mando. Ok, obrigada. Então é isso, pessoal. Lorenza e Matheus, eu sei que vocês estão fazendo as cotações, né, para os tickets. Eu só preciso ver aqui onde é que está o arquivo para que eu possa ver o mesmo espaço. Vocês podem me ajudar? A gente tem esse aqui, no mesmo arquivo. Isso aqui é orçamento geral? Sim. Posso colocar aqui. Esse daqui? Não? Dados pessoais. Esse aqui? Deixa eu só verificar. Esse daqui com preço. Ok, Matheus. Aí a gente pode ter uma ideia geral. Muito obrigada pela ajuda de vocês com isso. Porque a gente vai falar com o Joe hoje, então a gente tem que ver, né? Parte da oportunidade de ter outras 2 organizações conosco, porque talvez eles possam nos financiar. Então, por isso que a gente está falando.
com ele para ter uma ideia de atividade e ter o orçamento que vai ser necessário. Então, hoje a gente vai fazer isso e esperamos que até sexta a gente tenha alguma novidade em relação a isso, para que amanhã a gente possa continuar. Ok, pessoal? Então, em paralelo, nós vamos ter uma reunião separada com a Beth, porque ela teve que sair, a gente não teve tempo de fazer isso. A Tinker Foundation, talvez a gente se candidate para esse financiamento. Vamos cruzar os dedos aqui, vamos torcer. A gente vai começar a trabalhar nesse projeto amanhã, a gente vai fazer isso. Sólia, se você puder nos ajudar também depois, eu vou compartilhar com você o documento. Muita gratidão. Vai estar tudo em inglês, mas assim que a gente tiver esse projeto paralelo, a gente vai compartilhar com todos vocês, tá, pessoal? Só para garantir que todos vocês tenham uma ideia. Sim, eu tenho que sair, pessoal, agora, mas com certeza você pode me mandar o que você quiser que você estiver trabalhando, como documento ou qualquer outra coisa, até notas, né? Não precisa ser algo assim já quase pronto. E eu posso acrescentar alguma coisa, fazer documentários, enfim. O que ajudar vocês, né, para ter essa evolução das ideias. Muito obrigada. E vai lá, eu sei que tá super tarde aí, não se preocupe. Sim, eu tenho que ir, porque amanhã as crianças vão me acordar super cedo. Não, pode ir lá, pode ir lá. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Um abraço. Um abraço. Pessoal, então vamos fazer só um check-out rapidinho e a gente sai, tudo bem? Mais alguma coisa que precisa ser dita? Ou a gente pode fazer o nosso check-out? Não você, Sólia, mas pessoal. Qual é o sentimento que você sai do encontro de hoje? Eu saio mais contente pela reflexão inicial que a gente fez e também porque eu vejo as coisas tomando forma, sabe? Alguns planos tomando forma. Então, saio contente do encontro de hoje. Pode passar, passa para Passo para Mari. Então, eu também saio feliz porque realmente a gente está vendo as coisas realmente tomando forma mesmo de próximo, né? Quando for piscar de olho, a gente já vai estar junto, fumando um cachimbo. Vou ensinar todo mundo a fumar petanguá aí na Colômbia, né? Vamos japicacá todo mundo junto aí. E eu tô feliz, tô muito feliz. E você, Ceci? Tchau, Matheus. Ceci with you. Yo no entendí. Yo quiero decir, ¿Cuál es el sentimiento que sale una de nuestro Qual é palabra o que sentimento que você sai? Chara los espera amorosamente. Barichari, a gente espera vocês aqui amorosamente. Em uma palavra só, como se fosse uma palavra só, essa frase inteira. Oscar. Bueno, gracias, Ceci. Yo Bem, obrigada, coloco Ceci. la palabra fraternidad, Eu coloco a palavra ya que, fraternidade. bueno, no estuve el jueves pasado y me Eu não pareció una estive, eternidad. né, na última sessão e me pareceu uma Y me eternidade. agrada muchísimo Então estar acá agora con ustedes. adoro Ya, estar ya aqui los com siento como mis vocês. hermanos Eu já sinto de vocês como toda la irmãos, vida. como se eu conhecesse a vida inteira. Marcelo. Marcelo? Amor. Love. Amor. El amor. Uhum. Amor. Lorenza. Lorenza? Como la palabra check-in, Bem, como a intensidad, palavra do check-in, pero intensidade. positiva. Mas positivo. Michelle, ¿qué haces? Michele? E você? Sí, gracias, Loren. Estaba como pensando, porque están Estava aqui pensando. puede ser de la naturaleza. Pode ser a natureza. Carol e Maritza Carol e Ana, Maritza podemos colocar uma palavra? e Ana?
Maritza, ¿le Maritza, gustaría compartir una palabra? gostaria de compartilhar uma palavra? Ana, Ana? amor. No estás Então é isso, Ok, pessoal. pero está bien. Muchas gracias a Tchau, todos. pessoal. Então, muito obrigada por tudo. Have a good rest. See you tomorrow. Take care. A algumas Vale pessoas para até amanhã. tranquilo. A gente conversa mais esse final de semana. E que a gente se encontre logo aí para celebrar a vida, Maritza. Ah, mira! Barichara. Tchau, gente. Aê, Barichara. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Chao, nos vemos mañana. Gracias.